Fala, galera! Aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 10 do Enem 2010. Vamos lá? A serraria construía ramais ferroviários que adentravam as grandes matas, onde grandes locomotivas com guindastes e correntes gigantescas de mais de 100 metros arrastavam, para as composições de trem, as toras que jaziam abatidas por equipes de trabalhadores que anteriormente passavam pelo local. Quando o guindaste arrastava as grandes toras em direção ao trem, a composição de trem, os ervais nativos que existiam em meio às matas eram destruídos por esse deslocamento. Tá aqui um trecho, certo? Que, olha só, já dá uma dica. Lideranças do contestado, certo? Tá falando o quê? Da revolta de contestado, tudo bem? Que aconteceu aí no início do século XX, certo? Vamos para a pergunta. No início do século XX, uma série de empreendimentos capitalistas chegou à região do meio-oeste de Santa Catarina, entre Santa Catarina e Paraná. Ferrovias, serrarias e projetos de colonização. Os impactos sociais gerados por esse processo estão na origem da chamada Guerra do Contestado. Beleza? Entre tais impactos, encontrava-se 2 pontos. Então, qual é a pergunta? Os impactos sociais, dessas chegadas desses empreendimentos capitalistas em Santa Catarina, gerou a Guerra do Contestado. Quais foram os impactos sociais que levaram à Guerra do Contestado? Esta é a pergunta. Um pouco escondida, mas essa é a pergunta. Esses são os impactos, certo? Então, quais são os impactos que levaram à Guerra do Contestado? Vamos para as alternativas? Letra A. A absorção dos trabalhadores rurais como trabalhadores da serraria, resultando em um processo de êxodo rural. Galera, a Guerra do Contestado foi um movimento extremamente violento, certo? Contestado fica entre Paraná e Santa Catarina, e era uma região bem abandonada pelo governo federal, certo? Quando é interessante para esse governo, ele manda, então, esses empreendimentos capitalistas. Só que lá ele encontra uma população que já tomou posse das terras, os poceiros, tudo bem? Esses poceiros não querem sair de lá e aí acontece a guerra, que foi extremamente violenta. Milhares de pessoas morreram, certo? Então, esses trabalhadores rurais, eles não são absorvidos, eles não começam a trabalhar lá, certo? Então, eles são violentamente retirados de suas terras. Então, letra A, falsa. Letra B. O desemprego gerado pela introdução das novas máquinas, que diminuíram a necessidade de mão de obra. Galera, eram comunidades rurais. Não existia uma taxa de emprego em cima de empresas. Eles trabalhavam no campo, em suas próprias propriedades. Então, esse novo empreendimento não gerou desemprego no contestado, certo? Então, letra B, falsa. Letra C. A desorganização da economia tradicional, que sustentava os poceiros e os trabalhadores rurais da região. Certo. Vai levar a uma desorganização da economia tradicional. Porque antes existiam os poceiros, os trabalhadores rurais da região, e quando esta empresa, esse empreendimento capitalista chega, isso cria uma desorganização. Então, letra C, aparentemente está certa. Vamos ver as outras alternativas. A diminuição do poder dos grandes coronéis da região, que passavam a disputar o poder político com os novos agentes. Galera, quem influencia esses empreendimentos capitalistas, tudo bem? São os próprios coronéis, tudo bem? Existe um processo, um acordo entre os coronéis, principalmente do âmbito federal, com essas empresas. Então, letra D, falsa. Letra E. O crescimento dos conflitos entre operários empregados nesses empreendimentos e os seus proprietários, ligados ao capital internacional. Galera, como eu mesmo falei, a Guerra do Contestado foi um movimento extremamente violento, tudo bem? O problema não foi que alguns operários foram empregados e eles começaram a brigar com os seus chefes, tudo bem? Com seus proprietários dessas empresas.
Na verdade, o problema é muito maior, tudo bem? Letra E, então, falsa. Ficamos, então, com a letra C, certo? A Guerra do Contestado, os impactos, né? Entre um dos impactos encontrava-se o fato desta empresa desorganizar a economia tradicional que lá existia, né? Onde existiam os poceiros, os trabalhadores rurais, certo? Que vai levar a uma das revoltas mais, né, uma das guerras internas mais violentas que o Brasil já viu, beleza? Essa é uma questão que exige bastante interpretação de texto e exige conhecimento histórico, uma questão um pouco mais difícil, mas que, conhecendo um pouquinho de como foi a Guerra do Contestado, já dá para excluir as outras alternativas. Beleza, galera? Bons estudos e até mais!